Tudo bem? A pergunta do Luiz, então, foi uma pergunta importante. É interessante essa presença e a importância desse tipo de enzima para a viabilidade, para o funcionamento do organismo. Então, sem a dopamina beta-hidroxilase, nós teríamos uma inviabilidade de funcionamento da via autonômica que vai comprometer todo o sistema, né? Então, a qualidade de vida seria mínima. Provavelmente, essa pessoa teria que ser sustentada por algum mecanismo externo para sobreviver, né? Fatalmente estaria fadada à morte, né? Uma das coisas interessantes da dopamina beta-hidroxilase é que ela faz essa catalisação da hidroxilação, não só formando dopamina, mas as outras catecolaminas, né? Adrenalina e noradrenalina. Vocês viram lá na cascata de formação, né? Que são derivados da feniletilamina. Uma das coisas interessantes da dopa beta-hidroxilase é essa presença do anel benzeno na cadeia lateral de terminação amina. Eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje, né? Que é o que caracteriza uma catecolamina. O grupamento catecol que vem com esse anel benzeno e essa cadeia lateral com grupamento amino ligado a esse anel. Isso faz com que seja reconhecido pela enzima e promova essa reação. Então, ela vai estar implicada com fatores das condições que estão associadas, né, a tomadas de decisão que exijam uma ação mais imediata, né, aquela situação do estresse, da decisão, da luta ou fuga, né, e também em relação às drogas aditivas, né, alcoolismo, tabagismo, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, a própria esquizofrenia, distúrbios, né, de comportamento, principalmente relacionados ao humor, a doença de Alzheimer. E quando existe a deficiência dessa enzima, ela é conhecida como deficiência de dopamina beta-hidroxilase, mas é uma condição extremamente rara de acontecer. Os geneticistas, eles costumam fazer estudos, né, mais profundos dessas doenças raras, né, e trazendo algumas implicações relacionadas a essas deficiências. Como eu mencionei para vocês lá no comecinho, a possibilidade da disfunção do polimorfismo genético dessas estruturas enzimáticas é que pode trazer uma complicação nas respostas bioquímicas, nos transtornos, não é? E, consequentemente, nessa efetividade da resposta simpática. Né? E aí, alguns estudos que eu andei buscando para melhorar essa resposta têm mostrado que algumas pessoas que desenvolvem neuropatias, como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, a própria esquizofrenia, que têm mecanismos patológicos diferentes entre si, parecem estar relacionados em algum grau com essa atividade deficitária da enzima dopamina beta-hidroxilase. Então, é um fator interessante a ser pensado, a ser analisado, quando a gente estiver falando também no tratamento de algumas doenças. E na pesquisa básica, né? Eu estou aqui com o pessoal da biologia, do bacharelado, que vai entrar em pesquisa, a turma da farmácia, que vai também entrar em pesquisas básicas, pode aprofundar, né, sua especialização depois na área da genética, são fatores interessantes para se tentar explicar algumas condições que a gente tem observado nessas neuropatias mais severas, especialmente Alzheimer e Parkinson, que tem ficado bem evidente, né, as pesquisas, mas também na esquizofrenia. Tem alguns fatores assim bem difíceis de serem controlados na esquizofrenia em relação à dopamina. E aí a gente fica imaginando quanto a ausência dessa enzima ou o trabalho ineficaz dessa enzima pode trazer de piora na condição de um paciente esquizofrênico.
e que pode vir a desenvolver, por exemplo, distúrbios bipolares, né? Em que há alteração do estágio de humor no momento extremamente eufórico, decidido, que faz tudo, que fala, acelerado, às vezes muda de assunto de uma hora para outra, e em outro momento cai num estado de depressão, ele fica introspectivo, ele não quer mais comer, não quer mais conversar, tem uma série de condições que afetam completamente sua qualidade de vida e que vai de um extremo para o outro. Não é? Essas são condições que muito provavelmente estejam relacionadas com as monoaminas, não é? E que a atividade deficitária dessa enzima possa estar aumentando esse prejuízo. Tá? Espero que tenha dado assim, a resposta que o Luiz esperava ou esclarecido alguma coisa. Tudo bem aí, gente? Tudo, professora. Se eu não estiver sendo clara, me avisem, tá? Aí a Andreina, ela me perguntou, né? Em relação à liberação da noradrenalina, todas as fibras simpáticas pós-ganglionares fazem essa liberação ou existem as específicas para esse processo? Ora, a gente tem que lembrar uma coisa importante, né? Os neurônios que estão relacionados com a liberação de neurotransmissores, né? E do nosso ponto agora de estudo, que é o do sistema nervoso autônomo, eu tenho aqueles que estão localizados antes dos gânglios, né? Os pré-ganglionares. Estes secretam acetilcolina. As fibras que passam por ali estão associadas à secreção de acetilcolina, que é o neurotransmissor associado à resposta parasimpática. Os neurônios pós-ganglionares são aqueles responsáveis pela secreção de adrenalina, noradrenalina, pós-ganglionarmente. Né? Esse aqui é o clássico, né? É o que nós temos de forma geral. Então, o percentual de liberação desses neurotransmissores maior está localizado nesses pontos. Porém, nós temos algumas exceções, viu, Andreina, e para todos, né? Neurônios pós-ganglionares, que vêm da inervação, que desencadeia vasos sanguíneos, de músculos esqueléticos, de glândulas sudoríparas, estes, mesmo sendo pós-ganglionares, eles vão secretar acetilcolina. Viu só? Não é só noradrenalina. Eles secretam também respostas parasimpáticas, né? Inclusive, um dos pontos interessantes é essa produção da vasodilatação nesses pontos onde a acetilcolina vai sendo liberada. É uma gangorra muito interessante que promove um equilíbrio, que aí vem a homeostasia do organismo, quando eu tenho as liberações pós-ganglionares de noradrenalina que faz vasoconstricção. Então, a acetilcolina vem aqui com um contraponto para manter um equilíbrio com a vasoconstricção e depois a vasodilatação. A segunda exceção, neurônios pré-ganglionares, que são aqueles secretores de acetilcolina, que vão inervar de uma maneira direta a medula da suprarrenal, que é estimulatória da secreção da adrenalina e noradrenalina, vão secretar também, vão induzir a secreção desses neurotransmissores. Então, existem sim as fibras simpáticas, né, pós-ganglionares, fazendo essa liberação de noradrenalina, adrenalina, porém nós temos exceções. Neurônios pré-ganglionares podem também liberar adrenalina e noradrenalina, desde que estejam ligados lá à medula da suprarrenal. E eu tenho também os neurônios pós-ganglionares responsáveis por secreção de adrenalina, que podem secretar também acetilcolina, desde que estejam inervando vasos sanguíneos de musculatura esquelética ou lá nas glândulas sudoríparas. Aliás, glândulas, boa parte delas estão associadas a acetilcolina. A gente vai falar isso quando falar do parasimpático, né? Senão eu já pulo as coisas todas. Tudo bem, Andreina? Tudo bem, professora. Eu já tinha ouvido falar dessa primeira exceção, é por isso que eu estava com essa dúvida.
Isso. Mas dessa segunda eu não me recordo de ter ouvido. Obrigada, foi bem Né? esclarecido. Até porque nós temos algumas situações, né, dentro do mesmo órgão, eu posso ter, ou no mesmo sistema, eu posso ter respostas diferentes dependendo do neurotransmissor que está sendo liberado nele, que é esse equilíbrio, né, da função. É uma coisa muito bonita a resposta parasimpática, né? Porque não depende da nossa vontade e ela funciona de uma maneira muito equilibrada. Eu acho fantástico quando a gente entende isso. Vocês vão perceber que, à medida que a gente vai aprofundando e conhecendo as drogas que atuam, tanto como agonistas quanto antagonistas, de resposta simpática e parasimpática, elas vão influenciar diversos sistemas. Eu tenho substâncias que vão atuar no sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema renal, na vascularização geral mesmo, no trato gastrointestinal. Então, são condições muito específicas, né? Dependendo do sistema de inervação, dependendo do neurotransmissor liberado. É um negócio fantástico. Aí o Bruno veio e me perguntou no dia 28, né? A adrenalina, não perguntou, né? Aliás, ele fez só um comentário, né, Bruno? A adrenalina não pode ser administrada por via oral, pois, ao chegar na epitélio intestinal, é degradada pela mal, antes de produzir qualquer efeito farmacológico. Por esse motivo, é administrada via intravenosa. Moléculas similares, como noradrenalina, não podem ser administradas por via oral pelo mesmo motivo. Eu fiz essa perguntinha lá na aula, né, no vídeo. E é exatamente isso. O grande problema está justamente na presença abundante da MAL, a monoaminoxidase, tanto no trato intestinal, mas também numa fração do duodeno entre o estômago e o intestino, que já tem uma liberação de MAL abundante. Então, esse processo de administração oral, em que eu preciso desse mecanismo de absorção, né? Vocês viram com o Fred a farmacocinética, né? Preciso de todas essas etapas farmacocinéticas de absorção, de transporte, de distribuição, até chegar na efetividade da resposta, ela vai ser anulada. Então, eu não posso tomar adrenalina, um comprimido de adrenalina que não vai funcionar de nada. Então, eu preciso usar as vias alternativas, né, intramuscular, até subcutânea poderia ser usada, apesar de eu ter também no endotélio a presença de mal também, e alguns outros fatores. Mas o comentário do Bruno Silva realmente, ó, muito bom ali, viu? Gostei. Aí a Giovana veio e perguntou, né? Professora, a senhora mencionou o que acontece quando a deficiência de dopamina. Mas o que aconteceria se tivesse o excesso da dopamina, né? Agora a gente estava falando da enzima, né? A ausência da ativação dessa enzima vai levar a uma série de distúrbios. Agora, tudo em excesso realmente pode trazer alguns malefícios. Claro que dopamina é um dos neurotransmissores importantes relacionados ao estado de humor, de respostas cognitivas, de pensamento rápido, de aprendizado, de tomada de decisões. Então, estando nos níveis séricos adequados de dopamina, ou até tendo uma descarga de dopamina, efetivamente, em alguns momentos nós temos isso, eu melhoro minha função cognitiva, melhoro algumas condições. Mas você imagina que esse excesso, somado a mais um excesso, ela vai chegar naquele limiar de segurança. Né? A janela terapêutica, que a gente conversa dos fármacos, a gente também conversa dos neurotransmissores. Então, eu preciso assim olhar com muito cuidado essa questão do que eu chamo de excesso de dopamina, né? E o que eu vejo de respostas que o organismo faz em relação à presença desse neurotransmissor. Alguns pontos importantes já são mencionados na literatura, em várias pesquisas já foram bem documentados, principalmente em relação a essas respostas comportamentais. Existem alguns distúrbios de comportamento que são chamados de manias, né? Aquelas manias que ultrapassam, né,
o limiar do aceitável, do razoável, né? Aquela pessoa, por exemplo, que tem mania de limpeza, né? Ela limpa tanto que chega um momento em que ela começa a se machucar de tanto limpeza que ela faz. Ela usa produtos em quantidade excessiva, ela esfrega as coisas de forma excessiva, acaba machucando as mãos, né? Acaba usando produtos em quantidades e acaba inalando produtos, né, de limpeza que vão acabar produzindo algum efeito nela também. Compulsividade, né? As pessoas que armazenam muitas coisas, pessoas que compram demais, que comem demais, podem estar relacionados também com excesso de dopamina. Alguns trabalhos já mostraram isso. Alguns experimentos em animais já foram capazes de mostrar que esses excessos de dopamina trazem essa excitabilidade exagerada, exacerbada no animal. Nos seres humanos, já se fez quantificação em alguns pacientes, né, que apresentam esses tipos de distúrbios de forma exagerada e que apresentaram algumas concentrações acima dos limiares aceitáveis de dopamina. Então, sim, eu posso ter alterações de comportamento. Inclusive, eu falei que dopamina é interessante, por exemplo, para raciocínio lógico rápido, né? O excesso da dopamina, ela não me permite mais uma racionalidade do raciocínio. Olha só que coisa doida, né? Então, eu tenho dopamina, produzo dopamina, eu consigo pensar rápido, consigo ser racional no meu pensamento, tomar uma decisão com os pés no chão, como a gente menciona. O excesso dessa dopamina vai me tornar muito seguro quanto às minhas decisões e eu vou deixar de analisar todos os fatores envolvidos para aquela decisão. E aí acabar tomando decisões erradas, tomando atitudes, né, que podem, inclusive, me colocar em perigo ou colocar em perigo as outras pessoas. Então, são alguns fatores que a gente leva em consideração com esses excessos. Agora, tem um outro detalhe, que é os distúrbios de comportamento mais centrais, né? Como é o caso da esquizofrenia, que já é uma patologia que está relacionada a excessos ou hiperestimulação de neurotransmissores, causando hiperexcitabilidade, né? Comportamentos, né, estereotipados, que podem estar bem relacionados com esse excesso de dopamina também. E nesses pontos, esse excesso de dopamina pode levar no paciente esquizofrênico o desenvolvimento da bipolaridade, em que ele pode ter momentos esquizofrênicos e momentos de depressão mais profundos. Em qualquer um desses estágios que o paciente possa se encontrar, ele pode levar a um risco de vida. A sua qualidade de vida pode ficar afetada. Então, são fatores que realmente a gente precisa ficar atento a isso. Cadê aqui? Cléo, professora, porque certos fármacos antidepressivos não podem ser usados em conjunto com outros que têm inibidores da monoaminoxidase, já que os dois teriam o mesmo efeito. A gente vai conversar sobre isso, viu, Cléo? Mas o que acontece? Os inibidores da MAO, eles já vão cancelar o processo de degradação das catecolaminas. Quando eu estou tratando depressão, né, existe a teoria da depressão, que é a teoria das monoaminoxidases. A depressão, de forma geral, é uma patologia de difícil diagnóstico e de difícil fechamento do que incitou essa depressão. Então, diversos fatores podem desencadear um processo depressivo. O que é mais aceito, né, hoje é que a ausência das monoaminas, dessas catecolaminas, principalmente dopamina, noradrenalina e a serotonina, que é um outro neurotransmissor interessante que a gente também vai conversar sobre ele, podem estar em concentrações muito diminuídas. Como a monoaminoxidase, ela tanto é a MAO-A como a MAO-B, os seus subtipos, ela está relacionada com a degradação desses neurotransmissores nas fendas sinápticas, pegando o excesso dos neurotransmissores, quebrando, fazendo uma recuperação deles,
porque são produtos extremamente caros para o organismo, né? Produzir um neurotransmissor é muito caro para o organismo, exige muito do organismo. Então, essas enzimas degradadoras, elas não estão aí de maldade, elas estão aí para economizar, né? No paciente depressivo, a presença delas prejudica ainda mais. Então, o inibidor da enzima, ele vai permitir que o neurotransmissor que foi produzido e que está liberado na fenda passe mais tempo livre nessa fenda sináptica e possa se ligar aos seus receptores específicos, né? Então, isso vai facilitar uma ativação, uma estimulação desses receptores, melhorando a condição desse paciente depressivo com a presença do neurotransmissor. Perfeito. Se eu somo um inibidor de monoaminoxidase, que já está ativando, ativando não, né? Está permitindo que o neurotransmissor produzido livre na fenda sináptica possa se ligar aos seus respectivos receptores, seja associado a um outro antidepressivo que atue por um outro mecanismo de ação, e muitos deles estão associados ao aumento da liberação do neurotransmissor, eu posso levar a um excesso desse neurotransmissor. Então, aquela estimulação que antes seria a basal e que seria responsável pela regulação da estimulação do neurotransmissor a partir da ativação do seu receptor pela inibição da MAO, eu vou ter esse limiar aumentado. Essas concentrações vão estar exacerbadas. Então, o risco de um excesso pode levar a uma crise de catecolamina. É como se o cara ficasse dopado, se ele usasse cocaína. Dá um estalo, uma loucura nele. Então, esse é um ponto importante. Por isso que a interação medicamentosa, nesse caso, aí o pessoal da farmácia levanta logo a orelhinha, viu? Interação medicamentosa pode levar a um risco de vida a esse paciente depressivo se ele fizer associação com esse tipo de paciente. Para a turma da biologia, né? Para a menina da enfermagem também, né? Para a turma da biologia, é interessante vocês pensarem nas pesquisas relacionadas a substâncias que possam melhorar essa função do neurotransmissor sem aumentar as concentrações desse neurotransmissor pela inibição da monoaminoxidase. Tá? Então, são fatores aí importantes de serem pensados. Ok? Estão me ouvindo ainda? Estamos, professora. Então, eu fico sozinha aqui. Aí vem mais, outra pergunta, né? O Anísio perguntou, professor, apenas o álcool é responsável por esse efeito do disulfiram ou existem também outras substâncias? Eu dei o exemplozinho do disulfiram naquela transmissãozinha lá, né? O disulfiram, ele é conhecido como um inibidor irreversível e inespecífico dessa enzima, acetaldeído desidrogenase. E essa enzima, ela é responsável por decompor o álcool no estágio de acetaldeído. O álcool, depois que é decomposto em acetaldeído, ele sofre uma nova reação de biossíntese, né, da metabolização, e forma acetona. Por isso que é comum a gente sentir aquele hálito, né, acetonado de quem bebe muito, né? O bebum mesmo, a gente começa a sentir isso. E até de longe a gente já sente aquele cheiro, né, que chega a ser até enjoativo. O disulfiram, ele inibe essa degradação continuada. E o acetaldeído, ele leva a uma série de efeitos, podemos chamar de tóxicos, no organismo, né? Ele vai levar a desenvolvimento de taquicardia, confusão mental, essa vasodilatação, que vai ocasionar uma queda de pressão arterial e levar a desmaio, enxaquecas, dor no peito, uma fraqueza mais intensa, no trato gastrointestinal, levar náuseas, vômitos, mas também
na resposta respiratória, uma respiração mais difícil, mais cansada, né? Apresenta um rubor na face, uma vermelhidão, né? Visão borrada. São alguns sintomas relacionados à presença do acetaldeído. Inclusive, alguns pacientes que podem ter predisposição a distúrbios cardíacos podem eventualmente apresentar um ataque cardíaco, por exemplo, uma convulsão, uma perda de consciência, entrar no estágio de coma, né? É o que a gente chama de efeito Antabuse ou efeito de Sulfiram. Normalmente, o paciente que faz o uso de Sulfiram e que bebe, ele tem todas essas ações adversas por conta dessa presença do acetaldeído. Tá? Então, ele começa a relacionar. Quanto mais álcool eu tomar, mais mal eu vou passar. E aí é uma condição que ele vai liberando aos poucos. Não é o melhor tratamento para o alcoolismo, mas é uma forma de iniciar, talvez, uma terapia num paciente que é mais resistente, um paciente de mais difícil controle. Tá? Mas isso só pode acontecer com o acompanhamento do médico, com o acompanhamento de uma equipe, a família precisa tomar conhecimento. Nós já tivemos casos, por exemplo, e isso nós vimos até na farmácia, viu, turma? Na disciplina de toxicologia, né? O marido estava desconfiando que ele estava sendo intoxicado pela esposa, né? E aí chegou até a gente, na época, era o doutor Galvão, que era o professor responsável da disciplina, e a professora Ana Cira, que não sei se vocês já conheceram, mas vão conhecer, uma pessoa maravilhosa, excelente profissional. Ela estava iniciando, né, a carreira dela ali na toxicologia. E eu era ainda uma alunazinha de farmácia, ainda começando minha caminhada, né? E esse caso chegou para a gente. E na época a gente fazia essas análises lá nas aulas de toxicologia mesmo, né? E nós encontramos traços de sulfiram no paciente, né? E aí a gente foi explicar para ele o que estava acontecendo. Como ele bebia e estava tomando de sulfiram na alimentação, sem que ele soubesse, ele passava mal. O que acontecia? Ela pegava o comprimido e esmagava o comprimido e misturava na comida. Então, ele não sentia, né, essa diferença e acabava tomando o comprimido. E ia beber. E quando bebia, passava mal, né? Então, por um lado, ele tinha razão, realmente a esposa estava intoxicando ele, mas é porque ela estava tentando tirar ele do vício, né? Não posso dizer para vocês o que aconteceu, o desdobramento dessa história, porque a gente não sabe, né? Isso aí foi repassado para ele e a partir daí eles resolveram o que aconteceu. Mas é um ponto importante. Essa reação do disulfiram só acontece realmente na presença do álcool etílico, viu? Aí o Alex veio e me perguntou, através da administração de alfa-metiltirosina, a senhora falou que o organismo do paciente tende a sofrer um descontrole devido à dificuldade da síntese de adrenalina, que é comprometida. Depois que o medicamento é deixado de ser administrado para esse paciente, como que o organismo encontra a forma de voltar à homeostasia? Não sei se é o termo correto. É sim, viu, Alex? Para a produção normal de adrenalina. Ora, uma coisa que é importante a gente pensar. A alfa-metiltirosina, ela é um antihipertensivo clássico, mas ela apresentou uma melhor eficácia terapêutica no tratamento do feocromocitoma, que é um tumor que afeta as glândulas adrenais, que aumenta a estimulação da produção, da secreção, melhor dizendo, né, das catecolaminas, né? Então, inibindo essa atividade, inibindo essa forma de estimulação, isso facilita muito a vida do paciente. Se eu for pensar do ponto de vista da hipertensão, o tratamento com a alfa-metiltirosina, ele vai ser contínuo. Se eu tiro a medicação desse paciente, a pressão dele volta a aumentar, porque são diversos fatores que possam estar relacionados ao aumento da pressão arterial, né? Não só a desregulação do neurotransmissor. Então, se eu não consigo descobrir que fator é esse,
eu preciso tratar o paciente para o resto da vida. E é o que acontece com os pacientes que têm hipertensão. Né? Tem que melhorar a alimentação, diminuir o sal, melhorar a atividade física, beber mais água, mas controlar com medicação. A terapia farmacológica, ela é o ponto para toda a vida do paciente hipertenso. Já no paciente com feucromocitoma, a terapia definitiva para a correção disso é cirúrgica. Então, a alfa-metiltirosina, ela é usada para diminuir essas ações do neurotransmissor e, inclusive, ela é muito usada bem no pré-operatório para que, quando iniciar a cirurgia e houver a manipulação desse tumor, essa manipulação não incite mais a glândula a produzir, a secretar mais neurotransmissor, entendeu? Então, ela é usada para prevenir os riscos potenciais que essa cirurgia pode levar a esse paciente. Tá? Ela sozinha, ela não vai conseguir recuperar a condição do paciente. Tudo bem? O efeito dela é a inibição da tirosina hidroxilase, né? Que é responsável pela síntese final das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. E aí ela vai depletar, vai diminuir os níveis séricos das catecolaminas. Tudo bem? Vocês estão ainda aí comigo, gente? Estamos, professora. Sim, professora. Por favor, não me deixem só aqui. Olha só, o retorno do equilíbrio só acontece se os fatores que desencadearam o aumento dos níveis séricos adrenérgicos sejam normalizados. Como a gente não tem como descobrir quais são esses fatores, a terapêutica farmacológica vai ter que continuar. Muito provavelmente com outros medicamentos. Para tratar a hipertensão arterial, inclusive, nós temos uma série de fármacos, 5 classes, para ser mais exato, de medicamentos, que são utilizados na terapia do controle da pressão arterial. Aí a Milagros veio e me perguntou, né, professora, como funciona a relação entre o canabidiol para o tratamento do Parkinson e a dopamina e a dopa-descarboxilase? São 2 momentos distintos para o tratamento da doença de Parkinson. Né? O Parkinson ele está normalmente relacionado com disfunções motoras, onde há uma quebra da condução dos neurotransmissores e, consequentemente, uma desfibrilação contínua da musculatura, em que o paciente perde o controle disso. Ele tem dificuldade, por exemplo, de iniciar a marcha, de andar. O primeiro passo para o paciente com Parkinson é muito difícil. Ele dá a passada. A partir do segundo, terceiro passo, ele entra num ritmo mecânico. Ele não consegue parar a passada. Então, ele é um paciente que vai precisar de uma pessoa para ajudar ele a começar a andar e uma pessoa para fazer ele parar de andar. Senão ele cai, ele bate na parede, vai tropeçar, enfim, né? Bem complicado. Sem contar nos espasmos musculares que vão acontecendo continuamente, que ele perde o controle, né? Segurar uma caneta, segurar um copo, é um desastre para o paciente com Parkinson. E à medida que evolui isso, vai complicando mais ainda. Esses são só alguns dos fatores físicos, né, da doença de Parkinson, mas nós temos outros que também são os fatores cognitivos, né? O paciente começa a ter dificuldade de raciocínio, de fala, de cognição. Isso são coisas degradantes para um paciente com Parkinson. Muito difícil, né? Nós vemos pessoas com alta atividade, né? Produção, pessoas inteligentíssimas que de uma hora para outra começam a perder a sua identidade, a sua história, por conta da doença do Parkinson. Alzheimer faz, mas por outro caminho. A gente está focado aqui no Parkinson. E os estudos têm mostrado que a dopamina é o neurotransmissor dominante nessa doença de Parkinson. Né? Então, a ausência dela tem provocado essa complicação. E é uma doença neurodegenerativa. É uma doença que ela não cessa, eu não consigo curar.
O que se tem tentado hoje na medicina é desacelerar o mal de Parkinson, né? Diminuir a velocidade com que essa degradação vai chegando no corpo desse indivíduo. E esse é um problema que cada vez mais se tem buscado alternativas. Aí vem o canabidiol, né? Que ele é oriundo da maconha, né? Muita gente fala muito mal, muita gente tem várias versões diferentes sobre isso. Eu, particularmente, eu não gosto do fanatismo em relação à maconha, tanto para os seus benefícios quanto para os seus malefícios. Acho que a gente precisa ter um olhar muito sereno, muito prático, né? Do ponto de vista de pesquisadora, de farmacologista, né? Eu vejo muitos benefícios em relação ao tratamento de algumas condições patológicas e o uso da maconha e, essencialmente, os seus princípios ativos mais efetivos, como é o caso do canabidiol, né? Eu encontrei um levantamento de 2019 que ele encontrou 15 artigos científicos só tratando dessa relação do canabidiol e a doença de Parkinson. Desses 15 artigos, olha só, 5 só faziam menção de estudos pré-clínicos, quer dizer, eram estudos em animais. E outros 10 eram já estudos clínicos, que estavam com pacientes. Tanto a questão de observação, quanto da administração de canabinoides nesses indivíduos, em concentrações distintas, em condições diferenciadas, mas sempre todos sobre o olhar do pesquisador, no caso do estudo pré-clínico, e no caso dos estudos clínicos, do pesquisador e do profissional médico, que esse é um fator primordial quando a gente trata com humanos, não dá para fazer de qualquer jeito, né? E aí, os estudos básicos, eles estavam mostrando que havia umas respostas muito positivas em relação à melhoria do comportamento animal e das alterações bioquímicas sofridas nos animais que não eram tratados com o canabidiol, em relação àqueles que eram. Então, os animais apresentavam condições muito melhoradas em relação aos demais. Isso mostra um ponto positivo. Claro que, quando eu penso nos ensaios pré-clínicos, que eu acho que o Fred também conversou com vocês sobre isso, os ensaios pré-clínicos são ensaios que eu consigo controlar diversas condições do estudo. O ambiente, o número de animais, as concentrações, o tipo de estímulo que é produzido, né? A própria alimentação, a água dos animais, tudo isso é muito facilmente controlado no ensaio pré-clínico. Já no ensaio clínico, essas variantes, elas fogem do controle, porque são indivíduos, né? E cada indivíduo tem sua vida, tem suas descobertas, suas necessidades, seus gostos, que a gente às vezes não consegue controlar. Então, a presença do profissional médico e do profissional pesquisador, que em muitos casos é a mesma pessoa, mas em outros tem associação, né, de grupos de pesquisadores, é muito legal fazer essas associações, porque são vários olhares para se observar isso, pode perceber algumas coisas interessantes. Nesse levantamento, nos estudos observacionais e nos estudos clínicos, eles conseguiram perceber que havia redução dos sintomas motores, né? A bradicinesia, os tremores, a rigidez muscular, foram muito interessantes com os pacientes que eram tratados com diferentes canabinoides. Não era só o canabidiol, mas outros substratos relacionados à maconha. Inclusive, alguns desses estudos relatavam o uso da maconha propriamente dita, né? O fumo dela, né? E também nas condições não motoras, né? Os transtornos psicóticos, os transtornos do humor, da variação do estado do sono e da vigília, a qualidade de vida desses pacientes. Então,
E, claro, cada estudo desse tinha um N de pacientes específicos, né? Alguns com N muito significativo, outros com N muito baixo. Tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Essas avaliações, mas mostraram que houveram resultados interessantes que precisavam ser acompanhados mais de perto, né? E alguns deles, inclusive, continuam, né? Sendo acompanhados esses pacientes. Agora, desses estudos clínicos, todos eles são concisos em afirmar que não dá para dizer que a evidência segura da indicação do canabidiol para o tratamento do Parkinson é já um fator fechado. Ainda existem muitas controvérsias. Uma das coisas assim que a gente tem percebido que atrasa muito essa pesquisa é em relação ao preconceito em relação à maconha, né? Então, são coisas que a gente precisa amadurecer e tentar esclarecer, não só o paciente, mas também a família do paciente, que às vezes o próprio paciente aceita bem essa alternativa de terapia, mas a família não compreende, não aceita, então tem algumas restrições. E todos esses fatores precisam ser levados em consideração quando se faz essa introdução. É muito complexo, né, esse uso. Mas existe, sim, uma ação muito provável, né, que o canabidiol esteja melhorando a eficácia da liberação da dopamina nas terminações sinápticas, facilitando as respostas dopaminérgicas nesse paciente com o Parkinson. E aí, em relação à dopamina e à dopa-descarboxilase, nós temos um fator importante, né? Eu não posso dar dopamina para o paciente, né? Eu não tenho como dar a dopamina para o paciente dessa forma, né? Apesar de existir algumas medicações, mas para o tratamento do Parkinson não funciona de uma maneira tão efetiva e tão segura, né? Nós temos alguns medicamentos que são profármacos, que liberam ou que eles se transformam através da biotransformação em dopamina no organismo após a sua administração. A carbidopa e a levodopa fazem parte desse grupo, né? A levodopa, por exemplo, é o precursor metabólico da dopamina no organismo. Então, administrar levodopa para um paciente com Parkinson é sensacional. Nós conseguimos desacelerar todas as complicações motoras e cognitivas de um paciente com Parkinson logo no início dos sintomas, fazendo o tratamento com levodopa. O grande problema é que a levodopa é metabolizada, ela pode ser quebrada e ser perdida, né? E aí entra a carbidopa, que é também uma indutora, né, da formação de dopamina, mas com menos eficácia terapêutica que a levodopa. Mas ela é uma inibidora eficiente da dopa-descarboxilase. E aí, quando a gente consegue associar na terapia do paciente com Parkinson carbidopa e levodopa, eu melhoro o potencial da resposta da levodopa para esse paciente. Então, a eficácia da terapia, logo no início, ou no paciente que esteja numa fase intermediária da doença, ela é muito boa. Melhora a qualidade de vida desse paciente, prolonga, né, o tempo da neurodegeneração definitiva que o Parkinson pode levar para esse paciente. Então, ele vai ter melhor qualidade de vida, um prolongamento dessa qualidade de vida na presença de carbidopa e levodopa. Ok, Milagros? Tudo bem? Deu certo a resposta? Entendi, professora. Deu sim. Obrigada. Tem muita coisa legal, porque quando a gente já conhece, né, alguém que tem a doença, a gente já começa a assimilar os sintomas com as respostas dos medicamentos. A gente consegue, quando começa a estudar a farmacologia, começa a entender o que está acontecendo. Um fator interessante nisso é o tempo da resposta. Nem sempre as respostas dessa terapia, elas acontecem na primeira semana, na segunda semana. Nem com a maconha, nem com o canabidiol,
nem com carbidopa e levodopa. Claro que carbidopa e levodopa, o tempo de resposta vai ser um pouquinho mais rápido do que com canabidiol. Mas o que a gente consegue enxergar a longo prazo é que essas medicações que conseguem manter uma constância de concentração sérica do neurotransmissor de uma maneira muito regular, ela consegue dar, a longo prazo, uma qualidade de vida muito boa para esses pacientes. E isso, para a gente, é, assim, fantástico. A gente consegue enxergar a eficácia dessa terapia, né? Então, a gente consegue melhorar a vida dessa pessoa. E quando a gente consegue esclarecer isso, não só para o paciente, mas também para os seus familiares, para os seus cuidadores, a terapia ela fica muito mais eficiente. A pesquisa básica, e falando com meus alunos da biologia, né? A pesquisa básica, ela pode trazer eventos sensacionais quando a gente consegue visualizar o que isso pode trazer no futuro. A Clara está perguntando aqui, né? A senhora falou sobre esquizofrenia, o excesso de dopamina e dos outros antipsicóticos. Por que eles não podem interagir com AINES? E no caso de uma pessoa idosa com demência e dores musculares agudas, o que ajudaria se tivesse interação? Depende do AINE, viu? Milagros ficou preta porque eu virei aqui para ler o chat. Toda vez que eu saio da apresentação, aí a tela vai ficar preta, tá vendo? Se eu volto para a minha tela da apresentação, vocês estão vendo. Aí, se eu volto para ver vocês, aí fica escuro para vocês, entendeu? É complicado, né? Isso aqui. Então, Cléo, essa coisa da interação, isso depende de qual medicamento. Não são todos os AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, que podem fazer algum tipo de interação que vai prejudicar a resposta terapêutica. Precisamos ver de que AINE você está falando, tá? E alguns medicamentos, por exemplo, para tratar... Eita, os vizinhos aqui, né? Estou ouvindo a música. Alguns medicamentos para o tratamento das dores musculares agudas, eles necessariamente não são anti-inflamatórios. Eu tenho relaxantes neuromusculares que podem ser usados para isso. Nós vamos ver, inclusive, isso lá na parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Terminando a adrenética, a gente entra no colinéstico, a gente vai ver essa questão do relaxamento muscular. Então, a gente consegue também fazer essa terapia sem ter esse cruzamento, né, de resposta. Vamos lá, seguindo. Nem consegui chegar na aula de hoje, né? Viu? Bem inteligente, viu? As perguntas aqui até agora. Milagros faz outra pergunta. E poderiam ser utilizadas enzimas como a MAO e a CONT de maneira sintética para regular a noradrenalina em caso de hipertensão? Vejam só, né? Enzimas sintéticas. Não são todas as enzimas sintéticas que realmente têm apresentado eficácia terapêutica com segurança. Então, são alguns pontos que a gente precisa apoderar. Por exemplo, a MAO, como eu tinha mencionado, ela tem 2 subtipos. Na realidade, tem 3, mas a gente foca nesses 2. A MAO-A, que ela tem preferência por esse substrato da 5-hidroxitriptamina, que é a nossa serotonina, um neurotransmissor relacionado ao bem-estar, ao prazer. E, normalmente, ela está lá presente no sistema nervoso, no fígado, no trato gastrointestinal, na placenta. E a MAO-B, que é metabolizada preferencialmente, que metaboliza, né, preferencialmente esse substrato feniletilamina, que são as nossas catecolaminas, propriamente ditas, e está lá no sistema nervoso central, mas também presente nas plaquetas, né? Então, ela está amplamente distribuída. Imagina se eu coloco uma enzima sintética que não tenha essa subdivisão, que ela possa atuar de forma indistinta em vários substratos, fazendo com que haja uma quebra desses neurotransmissores de forma geral.
Imagina o descontrole que isso possa trazer, que possa afetar. Talvez o controle que se quisesse fazer para tratar a hipertensão a partir da inserção da MAO possa trazer mais riscos do que benefícios, porque ela vai degradar não só a noradrenalina, mas também serotonina, também dopamina, e isso pode não controlar só a pressão arterial, mas também trazer distúrbios depressivos, esquizofrênicos, de comportamento, motores. Os problemas podem ser muito maiores do que a indução endógena, né, que nós já temos. Né? Nós temos também, tanto o mal A como o mal B, presente em neurônios e astrócitos lá do sistema nervoso. Então, central, né? Então, essa estimulação sintética dessa enzima, né, ela pode também trazer esses problemas de cognição, de raciocínio, e talvez levar, inclusive, a surtos, com complicações de pensamentos. Imagina um surto psicótico ocasionado pela a estimulação dessa enzima, né, quebrando todos os estimulantes simpáticos, né? Já a CONT, né, a enzima relacionada com o grupamento catecol, né, o anel benzênico, né, ela já, por ela só, ela já tem vários polimorfismos do nucleotídeo lá no gene da CONT, que já levam a alterações funcionais importantes nessa enzima. É muito, como eu tinha mencionado lá no comecinho, alguns grupos étnicos específicos já apresentam essas características de alterações polimórficas. Não é uma condição comum, é muito raro, mas caucasianos, né, e alguns grupos asiáticos, né? Eu vi um estudo com pacientes chineses e eles conseguiram, de um determinado povoado relacionado a um outro povoado, esse do primeiro povoado apresentava alterações polimórficas e o outro não, né? Então, são algumas características interessantes em relação à CONT. Então, se a gente coloca uma substância sintética que pode competir também com essas substâncias endógenas, talvez o descontrole seja maior, seja perigoso. Então, não posso te dizer que não existiu ou que não existe formas sintéticas dessas enzimas. Pode ser que sim. Mas, do ponto de vista terapêutico, funcional, o risco é muito grande delas se tornarem, né, como medicamento. Nós temos vários outros grupos de medicamentos que têm mecanismos de ações mais diretos para o controle da hipertensão, como é o caso da tua pergunta. Aí o Marcos veio e me pergunta hoje, né? Professor, existe alguma forma simplificada da atividade simpática não ter aumento durante o estresse? Nossa, gente. Depende do estresse. Depende do nível desse estresse e do tempo dessa estimulação do estresse. Porque o estresse é um fator, assim, vou até colocar aqui para você, é uma resposta adaptativa necessária. Não é? Se nós não passarmos por momentos de estresse no nosso dia a dia, na nossa vida, nós não vamos conseguir nos adaptar a tudo que o nosso corpo vai passar, que a nossa vida vai passar. Então, eu tenho, assim, a manifestação desse estresse essencialmente em momentos em que o meu corpo corre riscos, né? Corre perigo. Então, eu preciso liberar e ativar um sistema de vigília, de controle. O estresse faz isso. Né? Essa atividade simpática é a atividade do ocorre ou fica, ou enfrenta ou sai dessa, né? Se eu não consigo ter esses controles, né, ou ter esse reconhecimento, eu dificilmente vou ter a noção do perigo real. Né? Imagina eu atravessando a rua em pleno pico e o sinal aberto.
né? Os carros vão estar passando. E eu vou passar tranquilamente no meio dos carros. O meu senso de perigo já me alertou que eu devo esperar. Porque eu já sei que se eu passar ali no meio dos carros, fatalmente eu serei atropelada e eu posso morrer. Né? Se não morrer, eu posso ficar com complicações. Então, eu já tenho uma sinalização. Não aconteceu comigo, mas eu tenho essa cognição de reconhecimento desse perigo. Tenho um nível de estresse no momento de atravessar? Tenho. Por quê? Porque eu não sei em que momento o carro para, né? Opa, às vezes a gente está lá na faixa de pedestre, fazendo o sinalzinho, o sujeito não para. Você tem que esperar parar. O nível de estresse vai crescendo. Né? Mas chega um momento que ele se estabiliza. Você se sente seguro e atravessa. Pronto. Os níveis adrenérgicos vão voltar ao normal gradativamente. Não existe forma simplificada. Não existe. Né? O que existe é essa regulação. Ele vai se fazer presente, esse estresse, em todas as reações do nosso organismo que podem estar relacionadas pela resposta física, por infecções, por respostas emocionais, e que, dependendo desse grau de estimulação, pode nos trazer, né, condições excessivas ou não, que vai passar mais rápido ou não. Aí termina essa frase, né? O estresse pode ser saudável e necessário. Nem sempre o estresse é só prejudicial. Mas claro que existe aqueles estresses que nos enlouquecem, né? A gente sai do nosso quadrado, né? E a principal função do nosso sistema nervoso autônomo é manter esse equilíbrio, tanto no repouso quanto nessas situações de estresse mais relevantes. Então, o nosso corpo ele vai tentar fazer com que haja uma regulação entre os neurotransmissores, nesse caso específico, entre acetilcolina e noradrenalina, para manter esse equilíbrio, para que esse nível de estresse não se torne prejudicial. Se ele passa desse nível, aí a gente já pode pensar em alguma condição neurológica, patológica, que possa estar afetando esses níveis. Ok? Algum comentário? Professor, eu achei interessante esse ponto que a senhora colocou, que o estresse ele pode ser saudável e necessário. A gente nunca pensa nisso, né? A gente sempre fica imaginando, né, só o lado ruim das coisas. Mas imagina se não tivéssemos o estresse. Seria complicado. Alguém mais aqui? Bruno aqui. Ficar olhando, vocês não falam, aí eu tenho que olhar aqui esse chat. E aí, gente, vocês foram, ó, nota 10. Gostei muito dessas perguntinhas.